Salve, salve, ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar de um tema bastante delicado, como lidar com as perdas. Todos nós passamos por perdas em algum momento, e essas perdas, elas nos fazem sentir mal, muito mal mesmo. Mas a gente precisa entender que tem um propósito, a gente precisa entender como é que funciona a regra do jogo, a gente precisa compreender que existem outras coisas a mais sobre todo esse contexto, sobre toda essa situação. Então, se você já passou por alguma perda e não está sabendo como lidar, ou se você tem medo de ter perdas e não quer sofrer, e se deseja entender um pouquinho mais sobre esse conjunto da obra, bora lá, essa live é para ti, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais essa questão e compreender esse todo. Bom dia, Lia, bom dia, Nina, bom dia, Regina, bom dia a todos que estão chegando, bom dia, Beth. Bom dia, Mo. Bom dia, S. Obrigado, Malu. Já começamos bem, já começamos com presente. Maravilha. Então, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lia, querida. Já vamos começar a fazer o nosso Shimas aqui, para que a gente possa tomando ele ao longo da live. É muito gozada essa questão de perda, né, gente? Porque bem ou mal, a gente sabe, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce, obrigado, Lia, quando a gente nasce é de que um dia vai partir, de que um dia vai morrer. A única certeza é de que a gente tem de que todos um dia vão partir, um dia vão morrer. E aí, sobre essa certeza, a gente mesmo assim sofre, porque algumas vezes elas acontecem ou é de uma forma inesperada, simplesmente alguém vai e falece, teoricamente, antes da hora, né, porque a gente nunca sabe quando que é a hora, é a única coisa que a gente não sabe é o tempo disso daí. Ela também pode acontecer daquela forma, inversão da ordem natural, né, quando os filhos vêm a partir antes dos pais, que é uma dor tenebrosa, e eu tenho alguns exemplos de situações assim também. E quando os próprios pais partem, por mais que a gente saiba que eles estão para ir para outro plano e tudo mais, a gente sofre. O que a gente precisa lembrar, tá, gente? A gente precisa lembrar, segundo a intencionalização, que ela traz essa visão fantástica que o kardecismo e o espiritismo trouxe para nós, de que nós somos uma consciência, o próprio Petor que fala muito isso, as chaves de Cristo também, nós somos uma consciência que escolheu viver uma jornada através de uma desilusão, através de um campo de não consciência das coisas, para experienciar infinitas oportunidades. Nessas infinitas oportunidades tem um material chamado Cartas de Cristo. Procurem, se eu não me engano, tem até na minha playlist lá no YouTube, tem na minha playlist, tem lá Cartas de Cristo. Então, se procurarem lá nas Cartas de Cristo eles vão dizer, dentro dessa situação de consciência, o mesmo que o Vital Froese vem dizendo várias vezes, e tantas outras pessoas já disseram. Nós, como corpo aqui, como consciência, a gente já escolheu cerca de entre 700 e 1.100 corpos, avatares para a gente poder viver. Nesses avatares para a gente poder viver, a gente já escolheu então viver alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, amarelo, chinês, japonês, europeu, brasileiro, índio, infinitas possibilidades. Nós estamos agora no fechamento, passando a régua, para que a gente possa sair da terceira dimensão dessa expiação toda, para ir para a regeneração e cura. A questão é de que houve também um parênteses, tá? Houve um hackeamento desse nosso sistema todo, onde a cada vez que a gente morria, a gente sai da terceira dimensão e vai para a quarta dimensão. Naquela quarta dimensão era para a gente poder olhar tudo aquilo que a gente fez aqui, avaliar essas questões e perceber, tá, e agora? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso evoluir? Tá bom isso daqui? Não tá bom? Eu quero continuar a minha experiência em outro planeta, em outro tipo de cultura, de avatar e tudo mais? Ou eu tenho que continuar nessa jornada aqui? Só que o que acontece? O hackeamento aconteceu na quarta dimensão, onde simplesmente chegavam e nos diziam, nossa senhora, mas tu fez coisas muito erradas, coisas muito terríveis, tu precisa pagar por esse preço. Por quê? Porque haviam seres, né, tipo monstros S.A., que viviam dessa energia. Mas não é esse o foco do que a gente quer falar hoje na live. Eu quero só aproveitar para dar essa
essa palhinha de conteúdo. Quem quiser assistir mais sobre isso daí, tem na última live que eu fiz na quarta-feira passada no IG, lá no Instagram, tá lá para vocês acompanharem. Bom, voltando aqui para as cartas de Cristo e voltando para a nossa experiência aqui agora, tá? Antes da gente nascer, a gente fez um roteirinho. Escrevemos lá todos os nossos capítulos. Inclusive, Chico Xavier, se não me engano, dizia de que a gente, vai lá, eram cerca de 2.000 almas, essas 2.000 almas escreveram o roteiro, buscaram seus guias para poder dar uma aperfeiçoada naquele roteiro. Então, restaram 200 almas. Essas 200 almas aperfeiçoaram mais o roteiro, com todas as macro situações e algumas outras, tá? Aperfeiçoaram, sobraram 20, dessas 20 sobraram 2, sempre aperfeiçoando, e uma delas encarnou. Nesse aspecto do que a gente encarnou, a gente vem, então, como quem vai para uma lista de supermercado, ou quem escolhe uma faculdade, cursos daquilo que quer cursar. Então, a gente traz premissas maiores, por exemplo, eu quero viver, sei lá, eu quero viver a riqueza, eu quero viver a generosidade, eu quero viver situações de humilhação, eu quero viver situações de escassez, mas cada um de nós traz esses aspectos para simplesmente tomar consciência disso. Nesse ponto a gente precisa perceber, opa, aqui tem algo para eu poder aprender. Tá. Passo adiante. Então, quando eu encarnei, digamos que dentro do meu roteiro tivesse, sei lá, eu quero fazer uma viagem de Porto Alegre a Florianópolis. Hoje eu até estou visitando meu filho aqui, tá de Casa Nova, então estou ajudando ele a organizar tudo. De Porto Alegre para Florianópolis. Aí depois, o livre-arbítrio que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta, eu vou a pé, eu vou caminhando de costas, eu vou fazendo serpenteamento, eu vou de barco, eu vou de avião. Esse é o livre-arbítrio. Nós temos um propósito de algo a cumprir, de algo a realizar. Dentro desse livre-arbítrio, a gente vai escolher infinitas formas, tá? Bom, passado isso daqui, então, significa de que, de alguma maneira, nós temos o roteiro para as piores situações. Aí eu vou trazer um exemplo de uma família, uma vez que o Vital Froze trouxe. Tinha uma família que ela era extremamente espiritualizada e tudo mais, e sabia que depois que a gente é uma consciência que está passando por um plano, e ao passar por esse plano a gente está vivendo essa experiência, e ao viver essa experiência nós estamos servindo a grande consciência para que ela possa evoluir. Eis que eles tinham uma filha com 12 anos de idade, e essa filha adoeceu. E estavam dizendo, olha, ela tá na beira da morte aqui, tá beirando, não vai adiante, vai fazer a passagem. E aí eles, sabendo de tudo isso, estavam muito apegados a ela. Esse é um ponto muito importante da gente. Depois nós vamos trabalhar também esse aspecto do apego. Estavam muito apegados a ela e tal, e pediram para os guias, anjos, mestres, mentores deles, para uma consciência universal, olha, se for possível de que ela possa continuar por mais tempo conosco, nós gostaríamos muito dessa possibilidade. E, inclusive, faremos todo o esforço para que ela possa estudar, quem sabe, uma medicina e que possa também vir a ser uma curadora ou uma médica para poder auxiliar a outras crianças com esse tipo de situação, tipo de pneumonia que ela está tendo. Eis que a menina se recuperou, fez realmente a faculdade, cursou a medicina e tudo mais, se formou. E depois que ela se formou, ela tinha um namoro. E aquele namoro, houve um rompimento e talvez, sei lá, por alguma situação, ela não aguentou aquilo lá e tirou a própria vida. Aí depois dela ter tirado a própria vida, eles vieram a saber, através dessas cartas, com consciências superiores, talvez até a própria dela, de que ela havia escolhido, de alguma maneira, quando fez o planejamento dela de vida, aquela primeira possibilidade da morte aos 12 anos, porque ela ainda não se sentia confiante o bastante para superar uma perda, uma tirada de vida que ela já havia passado outra vez pelo mesmo tipo de situação. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a ver que, uau, existe um plano maior. Lembro uma outra situação, há um bom tempo atrás, havia uma moça em São Paulo que ela estava com um filho no banco de trás e o carro foi roubado. E o filho tentou sair do banco de trás, ele não conseguiu, ele ficou pendurado ali no carro pelo cinto de segurança e foi arrastado por cerca de 3 quilômetros. Naquela situação, houve uma comoção, todo mundo ficou horrorizado com aquele aspecto, com aquela forma brutal de uma morte, que absurdo, que isso, que aquilo outro. Passou um tempo também, eis que veio uma
canalização, dizendo sim, eu escolhi da criança, sim, eu escolhi essa situação porque eu já havia causado muitas dores, muitas mortes, muitas torturas, arrastado muitas pessoas, como eu disse, a gente já passou de 70, de 700 a 1.100 reencarnações, vidas. Então, já passei por muitas situações assim, então havia escolhido realmente se redimir. Esse é um ponto muito importante, né? O se redimir não quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo. Tem muita gente que leva a vida achando que tem que ficar pagando karmas e karmas e karmas e karmas de situações. Não, gente, nós somos uma consciência. E nesse ponto, como consciência, eu posso simplesmente escolher viver aquela experiência e ponto. Estão ouvindo bem? Tá tudo bem aí com o áudio? Que eu estou testando o microfone hoje. Quero saber se ele funciona bem. A ideia é que ele diminua os ruídos externos de carro e tudo mais para que consiga trazer mais qualidade para vocês. Me deem aí um feedback, por favor, se tá bom. Bom, mas Ricardo, e o que acontece com quem fica nessa situação, tá? Aquela pessoa planejou e tudo mais, mas e quem fica? Quem fica com aquele sofrimento todo? Quem fica e nunca se enxerga de alguma maneira preparado para essa passagem, para essa partida? Bom, gente, isso são acordos de almas. Boa tarde, Marli. Me dê um retorno, por favor, se estão me ouvindo bem, que eu estou testando o microfone hoje. Se ele ficar super bom, a gente segue o baile. Isso são acordos de alma. De novo, lembra quando eu falei ali de que nós escolhemos os nossos pais? Tá ótimo? Maravilha, obrigado, Fabi. Então, quando nós escolhemos os nossos pais, a gente escolhe as jornadas e nós, como pais, digamos, escolhemos também representar aquele papel. Sabe os atores? Os atores, quando vão gravar um filme no cinema, eles sabem todos os papéis que eles vão ter que interpretar. Se ele vai ter que causar dor, se ele vai ter que botar o terror, se ele vai ter que morrer, se ele vai ter que beijar, se ele vai ter que ser abusado, seja lá o que for, mas todos aqueles papéis, toda aquela representação, ele escolheu antes. E todos envolvidos naquele roteiro também perceberam antes. O mesmo acontece conosco, tá? Então, antes do nosso processo encarnatório, todos nós, de alguma maneira, lemos os roteiros para a gente se preparar para viver essa experiência. Quando a gente toma consciência disso, então não existe, na verdade, a perda. Por quê? Porque se é algo que de alguma maneira estava pré-meditado, se é algo que de alguma maneira estava já arranjado, já estava organizado, a perda, quem sofre, quem sente, somos nós, na verdade é o nosso ego imaturo. A nossa alma sabia disso. A nossa alma sabia do desencarne, por quê? Porque a nossa alma é consciência. E como a nossa alma é consciência, já vou falar sobre isso, Fábio. Como a nossa alma é consciência, a consciência sabe exatamente sobre essas perdas todas. E ela está pronta para isso. Mas o nosso ego imaturo, ele é possessivo, ele é apegado às coisas. Ele acha que as coisas são dela e para ela ou contra ela. Lembra? Que o Dom Miguel Ruiz traz no livro dele, Os Quatro Compromissos, não existe nada pessoal. Se não existe nada pessoal, não significa de que aqueles pais são meus como posse, como representação do papel, sim. Que aqueles irmãos ou filhos são meus como posse, como papéis, sim. Então eu preciso entender essa dinâmica. E no final nós vamos fazer um exercício também que pode ajudar bastante para quem ainda está sentindo alguma dor. Vai ser lindo demais, lindo demais. Então, por exemplo, a Fábio traz aqui, poxa, perdi minha mãe em 2018 e 2020 um irmão. Desde então tenho medo de perder. Pois é, Fábio. Quando a gente volta, quanto mais a gente está presente, consciente de quem nós somos, mais nós passamos a perceber que nós não temos nada a perder. Lembra, a solidão é diferente da solitude. Eu trabalhei na segunda-feira passada no grupo de intencionalização para o mundo, nós trabalhamos exatamente isso. O medo da solidão, ou o medo do isolamento, e depois a solitude. Para que a gente possa perceber que a solitude significa eu saber que eu posso estar sozinho sem que isso me abale. Eu saber que eu posso estar com as pessoas sem que eu tenha que ter as pessoas também. Então, quando eu começo a trabalhar essas questões, a desenvolver mais esse aspecto, claro que isso demonstra mais e mais, por exemplo, tu está dizendo lá, nossa, eu tenho medo de perder, significa de que algum ponto, do 0 aos 7 anos de idade, tu já passou por essa ferida de alguma maneira, ferida da separação, muito provavelmente,
ou do abandono. E aí nessa ferida de separação, abandono, tu tende a recriar essas situações como sendo algo que está te causando novamente o abandono ou a separação. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar consciência de novo dessa ferida, dessa consciência, para perceber de que outra forma tu poderias compreender, ou seja, tomar consciência de como é a dor disso, se não passando por isso. Percebe? Quanto mais tu nega, mais tu recria situações. E aí nessas situações, Fábio, pode ser que tu comece a recriar, nossa, eu tenho medo agora de me casar porque pode ser que eu perca meu marido, tenho medo de engravidar porque eu não quero perder meu filho, tenho medo de encontrar um emprego porque eu tenho medo de perder esse emprego, de ser demitida. E aí a gente vai ficando nessas travas cada vez maiores. Sendo que, de novo, gente, nós somos apenas consciência experienciando as jornadas. Deixa eu só ver aqui o que a Ivete, não, Pinha trouxe. Me desculpe a falta de conhecimento, mas partindo dessa premissa, um assassino escolhe ser antes, não é que o assassino escolha ser antes, tem uma parte dele que sim, que ele escolheu, mas existe o ponto, por exemplo, onde a perpetuação daquilo. Vamos lá, Leti. Para que uma experiência aconteça, eu preciso de um algoz de uma vítima. Digamos que tu precisa ir do teu bairro, tu mora em um bairro até o centro da tua cidade, correto? Para que tu possa ir do teu bairro ao centro, tu vai pegar um ônibus, tu vai pegar um Uber, tu vai pegar um táxi, algo que tu vai chamar para te levar para tu chegar àquele outro lugar, para que tu possa viver aquela experiência. O mesmo acontece com essas situações, é sempre a vítima que atrai. Então, digamos que tu tenha alguém que estava lá com aquele medo demais da morte, ou como eu já passei por isso daí, tá? Em uma vida, eu fui um cavaleiro templário. E eu estava lá e matava muitas e muitas pessoas, degolando elas nas lutas e tudo mais, por quê? Porque pela causa eu entendia que aquilo estava correto. Mas, em uma outra vida, eu me vi, estava lá, muito bem de vida e tudo mais, indo para o trabalho, e de repente alguém foi lá e me roubou a minha valise e me degolou. Eu, por muito tempo, achei que aquilo ali tinha sido uma ação pontual e que, nossa senhora, que absurdo, porque me tiraram. Eu olhando para o meu corpo e me amaldiçoando, dizendo, eu não quero nunca mais ter dinheiro. E nessa situação que eu olhei para mim, eu via, nossa, por que eu passava então tanta dificuldade na outra vida, onde eu fui morador de rua, mendigo, morri mendigo? Claro, eu decretei para mim mesmo que não queria ter o dinheiro, porque acreditava que o problema era o dinheiro. Mas o problema não foi o dinheiro, o problema foi uma questão anterior que eu me coloquei para perceber como era perder a vida daquela forma que eu havia causado tantas vezes. Lembra, nós somos uma consciência, tá? Consciência como num joguinho. Naquele joguinho, tu tem lá o joguinho Mario Bros, tu vai escolher no joguinho Mario Bros, uma hora tu vai andar de carro, uma hora tu vai andar de barco, uma hora tu vai andar de avião, uma hora tu vai lutar, tu vai matar outros bonequinhos, outra hora o teu bonequinho vai ser morto. Então, o que tu tá o tempo inteiro percebendo? A experiência. No caso esse do que tu trouxeste, o assassino ele tem um ponto, mas não obrigatoriamente é aquele. Ele é como um Uber. Ele tá ali, é uma pessoa que, se tu parar para observar, houveram tempos, sabendo exatamente de que isso daqui era um game de consciência, onde havia muito mais lutas, muito mais barbáries no mundo inteiro. Se a gente parar para observar hoje, da Segunda Guerra Mundial, de antes da Segunda Guerra Mundial, olha lá, o Império Bizantino, o Império Romano, as Cruzadas, os Mongóis, quantas foram as situações de conquistas e de mortes o tempo inteiro. Hoje a gente enxerga pontualmente um lugar que outro. Por quê? Porque o inconsciente coletivo como um todo já está mais satisfeito, não tem mais o desejo de viver a experiência de causar a morte ou de sofrer a morte. E aí sempre precisa ter as duas pessoas. Alguém vai causar, alguém vai sofrer. Tá? Não sei se eu consegui te responder. Eu escolho ser rico ou pobre? Sim, Simone. Também escolhemos ser rico ou pobre. Eu sofro e tenho muita dor na alma, no corpo. Morreu minha mãe, 13 de agosto, meu marido, 8 de setembro de 2017. De nada, Leti. Bom, então, de novo, lá no final da live eu vou fazer um exercício para a gente liberar mais um pouco, tá? Essas situações. Então, quando a gente vai entendendo essa dinâmica, a gente passa a perceber que o grande objetivo de cada um de nós é viver a nossa experiência. Esse campo, lembra que eu dei uma palhinha ali,
que era tipo Monstros S.A., esse campo que vibra nessa densidade mais trash, que vive da dor, que vive do sofrimento, que vive da lamentação, da lamúria e tudo mais, ele quer mais. É só olhar as notícias são 95% de dor, de problemas e tudo mais, para que todo mundo fique sofrendo naquela comoção toda. Ao invés de eu simplesmente emanar, a Madre Teresa, ela chegava e dizia, quando tu quer alguma coisa para protestar, tu não protesta contra aquele que causou, tu emana luz para ele. Tu emana luz para essas situações. Então eu tive um exemplo de uma grande amiga minha, ela até faz aniversário o mesmo dia que eu, de que ela teve uma gravidez. E naquela gravidez ela descobriu de que, em um dos exames, de que o filho dela não viveria depois do parto. Não viveria depois do parto. E ela tinha opção, estava ali com 3 meses, ela tinha opção de fazer o aborto ali, ou de fazer toda a gestação, e lá no momento do parto, ver o que daria. E ela optou por fazer toda a gestação. No que deu 8 meses, o coraçãozinho parou. E ela, o que ela dizia? Ela dizia, se eu fui escolhida para viver essa experiência, então eu vou servir, eu vou amar incondicionalmente esse bebê por cada segundo. Por cada segundo que ele está aqui comigo. Esse é o ponto de que quando a gente aprende a ser, a gente percebe a beleza em tudo. A beleza no canto de um pássaro, no latido de um cachorro, um estar presente naquele momento com aquela pessoa. Porque se afinal de contas, a gente nunca sabe o que é o amanhã, e se o amanhã ou outra pessoa vai estar respirando ou não, por que eu vou deixar de aproveitar aquele momento único? Quando meu pai ele identificou um câncer de fígado, o câncer o levou em 4 meses, e o prognóstico era esse, era 4 meses também. Eu trabalhava na época com curas energéticas, e naquelas curas eu estava lá e aplicava, e ele sempre debochava, vocês já devem ter me visto falar, debochava das curas e tudo mais, porque eu tinha trabalhado com ele, e aí ele pedia para mim, Rick, faz aquele teu troço lá, aquele teu reiki, aquelas tuas coisas lá, e um determinado dia me veio assim, pergunta para ele o que ele quer. E eu perguntei, pai, tu quer realmente continuar a vida ou tu quer partir? Ele disse, claro, eu quero continuar, mas eu senti no campo dele um não. Eu disse, tá tudo bem. A partir daquele momento, todas as situações que eu tinha com ele, eu vivia e me deleitava daquele momento. Eu já disse também para vocês que o meu pai foi expert em me causar a ferida da humilhação. Ele humilhava como ninguém. E naquela humilhação toda eu já tinha trabalhado também esse conceito para comigo, de modo de que isso não me causasse mais dor. E como não me causava mais dor, quando ele vinha com os rompantes, porque uma das situações que acontece quando a gente está com câncer assim, é o não reconhecimento. Então quando não quer reconhecer a dor, não quer reconhecer a doença, a gente briga com Deus e todo mundo, e ele tinha aqueles rompantes lá de humilhação, porque era o hábito dele, era a forma que ele sabia de lidar, de se expressar, e aquilo não me causava mais nada. Eu simplesmente olhava e disse, ok, pai, é a tua forma de estar na vida, o que eu posso fazer? Se tu acha que esse é o correto, ok, segue o baile. Então, quando a gente entende, depois quando ele partiu, inclusive na noite antes dele partir, eu tinha que resolver algumas coisas para ele, eu fui, dei aquele beijo final nele e tudo mais, e não foi algo que me doeu, porque toda vez que eu sinto saudade, eu olho para o meu olho direito e vejo que 50% dele, aliás, de mim é dele. Então no meu olho direito eu enxergo ele lá, o bom e o ruim. No olho esquerdo eu enxergo o bom e o ruim da minha mãe, que ainda é viva. Então quando a gente percebe esses aspectos, a gente sempre pode recordar, tu pode pegar a tua mão direita e fazer carinho no teu rosto, imaginar que é a mão do teu pai te fazendo carinho, né, te percebendo na pele a mão esquerda, a mão da tua mãe, de acordo com a perda que tu teve. No caso de perdas de irmãos, também, são pessoas próximas, são pessoas que a gente se envolveu, são pessoas que a gente teve carinho, afeição e tudo mais, sim, mas não são a nossa vida. Eles estavam ali para nos ajudar exatamente a gente tecer essa experiência toda, para que a gente pudesse, nessa dança maravilhosa, fazer uma boa experiência para ambos. Estou passando pela experiência do câncer, mas estou feliz e crescendo como nunca antes. Olha aí, Leti. Que bom, é isso daí. Olá, Hannah, bom dia. E aqui nessa experiência, Leti, eu te sugiro, houve um material do Joe Dispenza. O Joe Dispenza, ele foi atropelado uma vez e ele comprimiu 6 vértebras.
nessa compressão das 6 vértebras, ele, de alguma maneira, começou a trabalhar a recriação. Nós temos, de 4 a 9 meses, nós recriamos 98% das nossas células. A doença, como a Cristina Cairo traz, a doença ela vem como um portal para me mostrar aquilo que eu preciso mudar. Se tu quiser me diz aonde que é o ponto para ver se eu me lembro sobre o que traz. Se não, depois me manda uma mensagem que eu te mando o livro da Cristina Cairo ou segue a Cristina Cairo que ela traz mais informações sobre isso. De acordo com o lugar, ele traz a experiência daquilo que a minha mente. Hoje já está cientificamente comprovado de que 100% das nossas doenças são frutos do nosso pensamento repetitivo, causando uma emoção que nos faz somatizar no corpo. Então a doença ela não vem como algo terrível, a doença vem como um despertar, assim, acorda, para de ficar pensando nisso, para de ficar agindo dessa maneira, para de julgar, para de culpar, para de recriminar, para de te maltratar. O câncer é exatamente isso, o câncer são células rebeldes que não aceitam o seu ciclo de morte e se rebelam contra a própria célula e começam a se tornar células que consomem outras células. Por quê? Porque é a demonstração daquele controle, da relutância em aceitar a mudança que está por vir. Vamos ver se ela botou aqui. Excelente dia. José muito iluminado, olá, bom dia. Vamos ver aqui. As mamas, tá, mas quero o nome do livro da gratidão. Cristina Cairo. Bom, câncer de mama. O que acontece? Câncer de mama é exatamente o mesmo que câncer de próstata dos homens. Olá, Sabrina. Câncer de próstata e câncer de mama significa que a gente, de alguma maneira, não se sente amado pelo companheiro, não se sente valorizado pelo companheiro ou companheira. No teu caso, foi o companheiro. E essa desvalorização, a gente acaba, de alguma maneira, somatizando no corpo, naquele ponto onde traria desejo para ele, ou estaria nutrindo, digamos, o desejo. E aí a gente acaba sucumbindo. Então, o que eu preciso fazer? Aprender a me observar, aprender a me amar, para deixar de ficar buscando externamente essa aprovação, para eu perceber que eu sou eu. Se o outro me ama ou não, é reflexo daquilo que eu estou fazendo comigo. Quando eu não estou me amando, o outro vai estar mostrando a falta de amor por mim. Agora, quando eu volto a me amar, os outros também passam a olhar, porque a gente tem que entender que o externo é um espelho. No caso do homem, o câncer de próstata é a mesma coisa. Aquele homem que se sente tolhido, cerceado, humilhado, e que ele não se sente como o provedor ou que tem um espaço para se manifestar perante a mulher. Aí vem o câncer de próstata, que exatamente atrapalha o ponto onde ele poderia dar o prazer para ela, meio como uma vingança. É bizarro isso que o corpo faz. Meu filho teve câncer e faleceu com 4 anos de idade. Quer dizer, aí, nesse caso das crianças, normalmente já é algo pré-definido antes daquilo que eles escolheram para viver, para compreender e para passar por essa jornada. Tá? Gratidão, de nada. Ricardo, como você vê na constelação o lado direito do pai, masculino, e o lado esquerdo da mãe? Exatamente. Na constelação traz isso, Sabrina. O livro da Cristina Cairo, ela enxerga ao contrário, ela enxerga o lado esquerdo do pai e o lado direito da mãe. Então eu sempre sugiro para que a pessoa, de alguma maneira, ela possa se perguntar, vamos lá, meu lado direito, o que eu sinto? Né? Fazer o teu pêndulo humano, por exemplo. Pêndulo humano, tu coloca corpo, onde é que é o sim? Aí tu estabelece, o sim é para uma leve movimentação para frente, o não uma movimentação para trás, tá? Compreendendo isso daqui, estou em amor e verdade? Sim, vem a movimentação para frente, ok. Corpo, posso identificar que o meu lado direito significa o lado masculino, o lado do meu pai? Sim, ou pode ser que deu não. Posso identificar que o meu lado esquerdo representa o lado feminino, mãe? Sim, não. Então, quando a gente estabelece esses parâmetros, fica mais fácil depois de poder ir adiante. Como eu aprendi através da constelação, para mim faz sentido. Eu já tentei algumas vezes enxergar, eu enxergo, por exemplo, o próprio movimento, talvez porque eu seja destro, então meu lado direito é mais forte, o próprio movimento de acariciamento e tudo mais, eu sinto a mão direita ela sendo muito mais de uma força masculina do que uma força feminina, e a mão esquerda, todo lado esquerdo mais feminino, mais sensível. Deixa eu ver aqui que eu acho que surgiram outros comentários antes aqui. Tá.
Aqui a Salete trouxe. Eu também tive um bebê que nasceu morta em 16 de setembro de 97. Meu irmão de acidente em 14 de setembro de 2014. Meu sentimento, Salete. Mas é isso, quando a gente percebe que toda essa jornada foi pré-escrita antes, a gente começa a ter um pouquinho mais de facilidade sobre esse aspecto de querer controlar essas situações. Excelente dia, Val. Bom dia a todos, mamas, aqui já foi, filho, gratidão de nada. Aqui, tive câncer de tireoide, acredito que foi depois de um relacionamento abusivo e que eu me calava muito. Exatamente, nesse ponto da tireoide, o mesmo que essa região aqui, ele traz muito o aspecto ou de mentira ou de falta de verbalização das coisas. Então, nesse caso, Liz, tá? Mais fácil para mim. Liz, nesse caso, algumas vezes, não é que tu mentisse para os outros, mas essa relação abusiva, às vezes a gente mente para nós mesmos. Então a gente fica aceitando aquelas situações todas, dizendo para os outros não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, não, ele não tá fazendo nada, não, ele é um amor, não, ele é coisa querida, não é isso, não é aquilo. E na verdade a gente está negando toda aquela experiência que está acontecendo por vergonha. E aí o corpo mostra mais uma vez, o corpo traz essa dor toda. Então a gente precisa entender, eu super recomendo sempre, gente, eu tenho para mim como livro de cabeceira, qualquer aspecto que o meu corpo começa a manifestar, eu vou lá no livro da Cristina Cairo e vejo o que isso daqui quer dizer. Ou se não tem no livro, eu busco no Google aí, aspecto emocional de tal situação, de tal sintoma. Quando a gente entende os aspectos, e aí através da intencionalização que eu trabalho, aí eu tenho a ferramenta para poder ressignificar aquela memória episódica, forma, pensamento, atitude, comportamento que eu estou de novo me colocando. Para quem quiser aprender a utilizar a intencionalização, tem um link na bio lá do curso, módulo básico, autocompreensão, para a gente se entender e ter já essa ferramenta para fazer isso que eu faço. Tive um bebê que nasceu, aqui já foi. Já a Cristina Cairo explica como inverso, exatamente, Sabrina. Obrigado pelas explicações, me identifiquei com a sua fala também, eu reconheço mais pelo da Cristina. Então é importante da gente sempre sentir. Eu também uso os livros da Cristina, que bom. É importante a gente sentir, né, Sabrina, a gente perceber qual é a forma de que isso me faz. Porque o que acontece? Cada um vem de uma linha e, de repente, nessa linha, aquela pessoa, dentro da formação dela e tudo mais, fez sentido para ela trazer esse aspecto. Tudo está nessa dualidade, nessa complementaridade. O ponto mais importante é a gente saber que, sim, existe um lado meu que é mais yin e outro lado é mais yang. Um lado é mais masculino e outro lado é mais feminino. E talvez sobre esse aspecto, Sabrina, também possa ter aquela situação, né, de que às vezes nós temos pais que eles têm invertido a sua energia. Existem pais que são extremamente energia amorosa, de mais acolhedora, materna, e mães que são energia mais masculina. Então, às vezes, pode ser que aconteça nessa inversão. Aí a gente acaba percebendo, não, mas para mim a energia de mãe é de um lado e do pai é do outro, mas pode ser que tenha ocorrido nessa troca. Coisazinha querida. Então, nessa situação de troca, se tu teve, de repente, uma mãe que tinha uma energia mais masculina, mais criadora, mais de alavancar as coisas, é óbvio que tu vai enxergar ela no lado direito ao invés do lado esquerdo. Minha avó e mãe faleceram de câncer. Meu pai tem câncer de próstata tratando e eu tenho medo de ter. Então, Tati, esse é o ponto, né? Todos nós somos voluntários desse sistema. Então, se já havia esse aspecto de câncer no sistema familiar, é importante de perceber aonde que elas morreram. Nas constelações tem uma parte que se chama como é que é? Gerontologia, que é a gente fazer o estudo genealógico da nossa árvore e perceber quais eram as características boas e ruins de todos os nossos antepassados, quais foram as formas de morte e tudo mais. Dessa maneira, a gente consegue compreender melhor a nossa missão. Então, se, por exemplo, vamos lá, outro aspecto que eu já trouxe para vocês algumas vezes, mas pega a ferida da traição, que é uma das feridas emocionais. Espero que o ruído não esteja atrapalhando, por isso que eu não estou parando de falar para ver se o microfone pega só a minha voz ao invés de pegar o barulho da serra. Se a gente pegar a questão da traição, meu bisavô lá traiu, meu avô traiu,
meu pai traiu, eu traí e fui traído também. Só que em um determinado ponto, quando eu percebi, opa, isso daqui é uma ferida emocional, eu quero perpetuar essa ferida, já vem há tantas gerações se buscando aprender a se observar, aprender a se amar para transcender esse aspecto. Não para continuar causando ou sofrendo, mas sim para acolher, integrar. Esse é o nosso objetivo, como eu trouxe aqui. Quando a gente entende que o nosso objetivo é integrar esses opostos, a gente veio para um plano de polaridades para integrar. Quando a gente entende que o nosso objetivo é integrar esses opostos, a gente pode fazer a diferença. Aí eu posso efetivamente fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente. Então, no que tu observar lá, tá, meu pai teve câncer de próstata, tá? Então, de alguma maneira, minha mãe talvez tenha tido câncer de mama. Então, então ele humilhava ela humilhava ele, eles não conseguiram se perceber naquela situação e cada um adoeceu, né? Ou talvez o teu pai tenha passado por humilhações na infância, de repente teve um pai muito ríspido e aí ele continuou com aquela dor, né? Lembra? Aquilo que a gente cristalizou do 0 aos 7 anos de idade, a gente continua propagando de novo, até eu ressignificar, eu preciso acessar aquela memória para ressignificar. Quando eu entendo essa dinâmica, eu posso ir adiante. É por isso que eu gosto tanto da intencionalização, porque ela nos permite tomar consciência. Eu parei de julgar o meu pai, parei de julgar o meu sistema familiar de que traíam e causava a traição. Eu passei a escolher. Eu mesmo, já disse para vocês, eu mesmo escolhi, quando estava para uma mudança, disse para minha esposa, eu estou sentindo que eu vou te trair. Vamos viver esse troço aqui. E aí no que a gente viveu, aquela semana da traição, eu percebi, uau, olha, o meu desejo de trair é uma falta de auto-amor, uma falta de auto-observação. Eu quero mais uma vez me sentir importante através dos outros, porque eu havia cristalizado essa ideia de que apenas os outros poderiam me valorizar, ao invés de eu perceber que eu tenho valor por mim mesmo. Quando eu estou me amando, eu estou transbordando, e aí eu não preciso buscar o externo para me validar, o externo vai revalidar o tamanho do amor que eu estou por mim, como espelho. Sim, eu também uso os livros da Cristina Cari, que bom. Siga o Ricardo, olha aí, obrigado, Conexões. Olá, Zezinha querida, tudo bem? Tem que aparecer nas suas lives lá, anda meio corrido, gravando muito conteúdo aqui da intencionalização, com grupos, cursos, e muito feliz com as transformações das pessoas, mas eu vou dar uma passada qualquer hora dessa nas suas lives lá também. Beijo, obrigado pelo presente. Obrigado. Eu também parei de julgar meus pais, agora sendo mãe de criança autista, mais ainda parei de julgar. Exatamente, né, Sabrina? Exatamente. Esse é muito importante, porque daí, obrigado, Prince. Quando a gente percebe esse aspecto, eu digo que a gente aprende a ser filho quando a gente se torna pai, né? Então eu aprendi a ser filho dos meus pais quando eu tornei pai dos meus filhos. Porque daí eu pude olhar algumas coisas, e no começo a gente tem um ego imaturo, por isso que eu digo que é tão importante, gente, a gente trabalhar o autoconhecimento. Quem não trabalha o autoconhecimento antes de se tornar pai ou mãe, vai repetir com seus filhos as dores que sofreu, é inevitável. Por quê? Porque tu acredita que se eu passei por isso e sobrevivi, eles também vão sobreviver. Ou, eu vou mostrar para os meus pais agora como que eles deveriam ter feito. Nesse mostrar como que deveriam ter feito, eu vou para o outro extremo, mas eu vou causar o mesmo resultado. Não vai ter crescimento, porque o objetivo é integrar para poder evoluir. Então, eu já vi isso daí. Tanto aquele excesso de cerceamento, quanto o excesso de benesse para aqueles filhos, não dá um bom resultado. O ponto é o caminho do meio, é a integração. Ok, obrigado. É voltar a se perceber. Quando eu volto a me perceber, eu volto a perceber que eu sou Deus em ação. Eu sou essa grande consciência que está em mim, age através de mim, para mim, como é ela mesma que está em mim. Quando eu entendo essa dinâmica, eu entendo como eu posso, então, manifestar isso para o todo. De que maneira eu posso me silenciar e ver, ok, como que essa consciência deseja agora trazer essa instrução? Como que essa consciência maior pode trazer um conhecimento, pode trazer uma orientação, pode trazer um direcionamento para esse filho, para essa filha, para esse marido, para essa esposa? Não no sentido de querer curar ou de doutrinar outra pessoa, mas sim como um tutor que está trazendo as orientações, buscando, claro que quando tu menor, a gente precisa de alguma maneira ser mais próximo,
desses aspectos, mas à medida que vão crescendo, a gente vai, tá, e aí? E o que tu acha que isso vai trazer de resultado? E o que tu espera disso daqui? E qual é a experiência? Qual é a transformação? Qual é o resultado que isso vai trazer? Para que a gente possa ir sempre percebendo a evolução. Agora, à medida que como a gente já falou, né, Sabrina, por exemplo, esse teu caso de ter 2 filhos autistas, tu vai vivendo toda essa experiência à medida que tu vai percebendo como entender melhor a dinâmica deles, como torná-los cada vez mais independentes, apesar de terem escolhido vir autistas, terem escolhido vir com essa situação, de que como eles podem transcender esses aspectos, e aí disso, como que tu pode ensinar também, ou compartilhar essa experiência com outras pessoas. Então, aprender, experienciar, ensinar. Quando a gente vai entendendo essa dinâmica toda, a vida se torna um grande laboratório, assim, um grande espaço de crescimento, de desenvolvimento. Bom dia, Cris. Verdade, Ricardo, é tão libertador, a vida fica leve, em paz. Exatamente, ela se torna uma paz. Porque eu deixo de ter que provar as coisas, eu deixo de ficar me comparando com os outros, eu passo a utilizar aquilo que... Lembra a lei do espelho que eu trago na intencionalização? Aquilo que eu olho e me agrada no outro, eu tenho em mim. Eu posso utilizar a minha neuroplasticidade para me modelar. Aquilo que eu olho, eu odeio no outro, desculpa, eu também tenho em mim. Então eu preciso me trabalhar, não é ficar apontando para o outro. Tem 3 dedos apontando para mim. Aquilo que o outro me julga, se julgou, se doeu, pega que é teu. Se não doeu, é o outro que está vendo como um espelho através de mim. Então deixa que o outro vai e trabalhe. Mas já que aquele aspecto está batendo a tua porta, como o doutor Ihelaka Heulen, do Ho Oponopono, dizia, aproveita e trabalhe. Toma consciência, sente como é que é sentir isso daí, como é que é compreender esse aspecto, como é que é viver essa experiência. Tomou consciência disso? Então tá. Então libera mais uma vez. Como na última live lá, veio uma pessoa que estava ali instigando, não, eu não acredito em cura, eu não acredito nisso. Deve ter passado por dores terríveis, ok, eu respeito a dor. Eu até, em um pequeno momento, eu me engolfei ali, eu digo, opa, por que eu estou ficando bravo aqui? Por que eu estou ficando bravo? Não, é só a opinião dele, a forma dele. Ah, obrigado, depois eu agradeci, obrigado por me mostrar, fulano, que tu realmente existe ainda algum aspecto dentro de mim, que quando se sente um pouquinho contrariado, ele vai e reage. Respirei, trabalhei, tomei consciência e percebi, então, é apenas a opinião do outro, eu não estou aqui para mudar a opinião do outro, não estou aqui para curar ninguém, eu estou aqui para seguir a minha jornada de transformação. Na minha jornada de transformação, eu aprendo, eu experiencio, eu compartilho isso com as outras pessoas. Quem quiser testar, fazer, e obter o mesmo resultado de evolução, o mesmo que o Joe Dispenza faz, o mesmo que a Cristina Cairo faz, o mesmo que tantos outros fazem. Quem quiser fazer para a sua jornada, se identificar com isso, porque existem infinitas formas de cura, de transformação, de evolução. Beleza, vamos junto. Quem não quiser, também vai encontrar a sua maneira. Eu, depois de terminar um relacionamento abusivo, estou sentindo uma paz absurda. Sim, e esse é um ponto muito importante agora, Liz, de tu fazer, é praticar muito o auto-amor, tá? Porque simplesmente vai, te acolhe, coloca, e tu pode fazer o seguinte, né? Um dia coloca o braço esquerdo, se representando o colo da mão, e a tua mão direita por cima, e te dá o colo, depois faz o inverso, o braço direito, e coloca a tua mão sentindo o colo. À medida que a gente faz isso, a gente nutre a nossa criança interior. Porque essa situação do relacionamento abusivo, em algum ponto, ele é a repetição de um padrão familiar. Tu já deve ter sentido, de alguma maneira, através do teu pai ou da tua mãe, esse abuso, e isso é apenas uma ferida que se recriou através desse relacionamento. Ele foi perfeito para causar a dor. Mas quando a gente acolhe, integra isso, a gente não fica nem com medo depois de poder ter um outro relacionamento, para que a gente possa simplesmente ir adiante, porque senão a gente fica preso nesses aspectos e não consegue adiante, não se permite adiante depois. Sim, estou nessa vibe. Que bom, Sabrina. Tá certo. Perfeito suas palavras, me identifico demais contigo, de nada. Bom, e aí, gente, o que eu queria ir trazendo? Nós estamos quase no nosso tempo. Existe um outro aspecto também, então, quando a gente tem uma perda inesperada. Quando a gente tem as perdas inesperadas, por exemplo, de um filho e tudo mais, ou de um ente querido, e a gente não consegue deixar com que essa perda, eu preciso trabalhar o apego. Eu preciso tomar consciência daquele meu apego e do meu controle. Muitas vezes a gente quer controlar a vida, quer que tudo aconteça do jeito que eu quero, a forma que eu quero,
E aí eu entro naquele julgamento. Lembra do filme A Cabana? Obrigado, Tuti. No filme A Cabana mostra exatamente isso. Aquele homem que teve a filhinha que foi sequestrada, que foi talvez abusada, mas que foi assassinada, e ele não conseguia perdoar aquele homem que havia causado. Mas se a gente volta a entender de que em uma consciência maior, todos nós escolhemos as experiências para a gente transcender, significa de que aquela criança, ela também escolheu passar por aquilo que nem aquele menininho que eu falei lá no começo, do cinto de segurança, escolheu por aquela jornada, porque em algum ponto ela queria tomar consciência disso. Então, como a gente está sempre na busca de tomar consciência, eu preciso perceber esses aspectos para a minha evolução, para eu transcender essas questões. Quando eu fico preso a isso daí, eu tô preso achando que eu estou no controle. Então, eu preciso trabalhar o controle, preciso trabalhar a autocompreensão, e eu quero junto fazer com vocês uma outra coisa. A gente pode simplesmente imaginar. Vamos fazer uma coisa muito bacana? Para todos aqueles que tiveram alguma perda, ou que se sentem presos, digamos assim, a essas situações, vamos fazer um exercício muito bacana. Vamos começar a inspirar. Tem um sol aqui, mas está meio nublado, então vou deixar ainda a imagem comigo. Mas inspira profundamente, sente energia vindo do sol, entrando pelo topo da cabeça até o coração. Uma energia branca dourada. Uma energia de quinta dimensão e superiores, de quarta, quinta e superiores. Expande o teu coração e solta devagar. Vamos fazer 3 vezes. Inspira de novo, entrando pelo topo da tua cabeça, descendo ali o coronário, pineal, laríngeo, entrando no teu coração. Expande, expande, expande o teu coração com esse branco dourado, com muita luz, muita energia, voltando a te conectar com o todo, com esse todo de que nós somos. Solta o ar devagar. À medida que a gente solta, é como se o campo ao nosso redor ele fosse expandindo. A gente vai aumentando, como um macaco que vai, sabe, um macaco de elevar o topo da cabeça até o teu coração. Segura um pouquinho, solta. No que soltar o ar pela boca, expande, expande, expande todo esse campo ao teu redor. Expande, expande, expande. Isso. Agora nós vamos fazer essa mesma situação, só que eu vou puxar do topo da cabeça e vou puxar também da Terra. Imagina que está puxando do centro da Terra essa mesma energia da materialização. Juntando agora a energia do cosmos, do universo, com a energia da Terra no teu coração. Inspira, expande, 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 branco e dourado dos dois. Unindo yin e yang, masculino e feminino, pensamento e matéria. Solta o ar devagar, expandindo esse campo todo. Mais e mais matéria, mais amor ao teu redor. De novo, inspira, puxa do centro da Terra para o teu coração e do centro do universo para o teu coração. Expande, 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 sentindo os dois, segura, sente eles integrando lá dentro. Está fundindo essas duas energias, masculina e feminina, yin e yang, dentro de ti. Solta o ar, expandindo esse campo todo ao teu redor. Mais e mais. Isso, mais uma vez, inspira, puxando do centro do universo, do Sol central e do centro da Terra. Junta os dois no centro do teu coração, segura. Solta, bem lento. Expande, 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 isso para todo o nosso planeta agora. De novo, inspira, puxando do centro do universo, do centro da Terra, no teu coração. Branco dourado, bem forte, segura, solta, expande, expande, expande. Agora imagina que tu está irradiando essa energia para todo o planeta. Quarta dimensão e superiores. De novo, mais uma vez, inspira, puxando do centro do universo, do Sol central e do centro da Terra, todas as dimensões. Solta o ar e a gente está emanando agora para o planeta, em todas as dimensões na nossa frente. Emanando essa energia crística, branco cristalina, dourada, para o planeta. E de novo, inspira, puxando do centro do universo, do centro da Terra, expande, expande, expande o teu coração, e imagina, vamos lá, todos juntos aqui, imaginemos que o planeta está aqui na nossa frente, emanando, para todo o planeta. Mais uma vez, inspira profundamente,
do centro do universo, do centro da Terra, integrando os dois no teu coração, expande, 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 e solta, emanando toda essa energia crística maravilhosa para o planeta. E emanando essa energia toda para o planeta, que tu possa agora visualizar todas aquelas pessoas, todos aqueles entes queridos, todos aqueles seres de luz, animais, vegetais, minerais, parentes, que um dia já partiram. E sentindo eles ali na frente, na dimensão que estiverem, emanando essa energia, que possa visualizá-los bem, com todo esse amor, com toda essa felicidade, com toda essa alegria, com toda a sua existência, saudáveis, plenos, e dizer para eles, agora sim eu os vejo. Eu sinto muita falta. Eu gostaria que você soubesse o quanto eu te amo e o quanto você foi importante na minha vida. Eu agradeço muito por todas as experiências vividas, por todos os milésimos de segundo ao teu lado. Eles valem mais do que qualquer ouro ou diamante. Vale mais do que qualquer valor no mundo. Eu gostaria demais, mas infelizmente tudo tem um tempo. Eu agradeço profunda e completamente por tudo o que vivemos juntos. Agora eu posso compreender que você cumpriu a sua história, cumpriu a sua jornada, partiu, porque era até aquele momento que você buscou viver de experiência. Eu fiquei por mais um pouco. No momento certo, nós vamos nos reencontrar. Nem antes, nem depois. Agora eu posso compreender que quando a saudade bater, eu vou lembrar de todas as memórias. Hoje apenas uma que tive contigo. Senti-la profundamente, sentir o teu cheiro, a tua energia, a tua vibração e soltar novamente. Porque eu sei que são apenas experiências, que não é justo comigo ou contigo de eu te querer te prender a mim ou de eu ter que partir para estar contigo. Cada um tem um roteiro. Eu vou seguir o meu. Te amando, te honrando, te abençoando. Eu agradeço por receber o mesmo, pois eu sei que o seu amor é tão grande para comigo, assim como o meu para contigo. Eu agora te liberto de mim e eu me liberto de ti, confiando na grande consciência que no tempo certo nos reencontraremos, mas que eu ainda tenho alguns desafios, algumas experiências para viver aqui. E eu te liberto para que tu possa viver as tuas experiências no teu plano. Inspira, abençoando a Terra e a todos esses planos que tu possa colocar, mandar para o universo ou mandar para o centro da Terra essa energia. Presente na bênção da vida, de estar nesse aqui e agora, de estar vivendo esse momento, por quanto mais ele tiver que ser, que durar, mas de que você é único e só você pode viver
essa experiência para você. De que pessoas únicas passam pela nossa vida. Mas de que a gente tem um caminho a seguir. É a nossa jornada. É a nossa experiência de cada um de nós. E isso é o que vale. No tempo certo, todo mundo se reencontra. No tempo certo, a gente volta. Diz o Chico Xavier que até 2050 a gente vai inclusive conseguir conversar, assim como a gente fala por videochamada, com esses outros planos, poder vê-los. Então, enquanto estamos na matéria, bora viver a matéria aqui, que vocês possam liberar todos aqueles entes queridos por tudo que passaram, acreditando que, sim, eles estão bem em um outro plano, seguindo a sua jornada, seguindo a sua experiência, seguindo a sua evolução. E nós, a nossa aqui, cumprindo também o nosso propósito, a nossa experiência, a nossa evolução. É emocionante, sem dúvida. Gratidão por sua vida, obrigado. Eu tenho que respirar para ler aqui. Chorei muito, mas foi maravilhoso. Obrigado, sim, também. Minha querida, vamos ser maravilhoso sentir a presença do desapego. Sim. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Obrigado pelos comentários. E assim a gente segue a vida. A gente precisa lembrar que nesse roteiro, nós temos o nosso roteiro, para a gente não se distrair. A gente adora ficar se distraindo e palpitando na vida dos outros e tendo que salvar e tendo que fazer. Não, gente, não. Vamos viver. Presta atenção na tua vida. Quanto mais a gente trabalhar a respiração consciente, inspira, entra para dentro, pergunta para o teu coração. O coração me mostra quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. 15 minutinhos no silêncio de manhã. Trabalha esse silêncio. Trabalha essa conexão. Quanto mais a gente percebe se resgatar em ser a consciência maior vivendo através de nós, mais nós podemos ter uma entrega genuína, viver a experiência. Lindo demais. Obrigado, minha querida. Libertadora, Sabrina. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que bom, Salete, que bom que gostou. Maravilhosa a experiência, vi meu pai e outros. E falei tudo. Que bom, Vivi. Que bom, eu também vi o meu. Ele estava junto lá com meus avós e todo o resto da turma, trabalhando, fazendo já o que tem para ser feito. Então, é isso, gente. É isso. A vida é assim. A vida é assim. Quem quiser se juntar a esse time de intencionalizadores, link na bio lá, intencionalização, módulo, autocompreensão, ali, para que a gente possa ir se entendendo cada vez mais, sair dessa jornada, onde a gente se coloca tão insatisfeito, que a gente está sempre julgando, criticando, recriminando, culpando, correndo atrás, ao invés de viver a experiência. Quando a gente aprende a viver a experiência, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais tranquila, a vida se torna mais fluida. E as coisas passam a acontecer porque é reflexo de nós mesmos. Todo o externo é reflexo da minha energia interna. Então, se eu quero a mudança, eu tenho que ser a mudança. Se eu quero viver com intenção, eu preciso ressignificar a minha ação. Ressignificar aquilo que eu estou preso. É hoje, né, Li? É hoje. Hoje à noite tem Intencionalização para o Mundo. Quem quiser, tem um grupo em alguma das bios aí, tem lá o grupo Intencionalização para o Mundo, onde eu coloco um link, onde a gente trabalha as técnicas da intencionalização, para sempre a gente ir purificando, transmutando, dissolvendo esse inconsciente coletivo que nos traz tanta perda, dor. E lembrando, gente, nós vamos ter mais situações ainda. Tá? Hoje é dito que só 30% da população tem condições de ascensionar, de ir para um nível acima. Então, de 8 bilhões, bota aí 30%, 3 bilhões, o restante vai fazer a passagem, vai para outros planos, vai para outros planetas. Então, o caminho é o autoconhecimento, o caminho é cada vez mais eu me preparar, trabalhar em mim, me conhecer, para elevar a minha frequência, porque tudo é frequência, é vibração. Quem não estiver na frequência e vibração não vai conseguir adiante. E está tudo bem. Vai continuar nesse plano, que muitas vezes julga, critica, reclama. Né? Lembrando que reclamar é clamar novamente, mas são escolhas. Meu papel é difundir
esse método que me foi revelado, para que a gente possa continuar evoluindo cada vez mais e ancorar essa energia maravilhosa do planeta do jeito que a gente quer vê-lo, da forma que a gente quer viver ele, com amor, com felicidade, com paz, com abundância para todos, com transbordar, com altruísmo, com soberania, com solicitude, para a gente continuar evoluindo cada vez mais, tá bom? 12h12, encerramos o nosso horário. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, pelas curtidas de vocês, pelos presentes, pelos compartilhamentos. Quem quiser, segunda noite tem Intencionalização por Mundo, terças e quintas lá no YouTube, ou aqui no YouTube, que depois essa gravação vai para o YouTube, tem o livro, estou lendo, como é que é? A Sutil Arte de Ligar o F. Quartas à noite tem live do Instagram, 2025, Ricardo Snap Nogueira. E sexta-feira, 11h11, estamos aqui novamente para a gente fazer esse bate-papo gostoso. Obrigado, beijos, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima semana. Começamos a semana bem, né? Energizados, com as pazes feitas com todos aqueles que já partiram, desejando melhor e recebendo a bênção deles para a gente poder também realizar o nosso melhor. E assim a gente segue o baile. Beijos, abraço, um ótimo dia. Fui!